Esse aí é um dos maiores antes da merda animes da história. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje nós vamos ler mais dois capítulos de High Score Girl Dash, os capítulos 21 e o 22. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou e também dizendo alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais, entra lá no nosso servidor do Discord, o link tá aí na descrição. E como eu disse, galera, hoje nós vamos falar, ler, analisar mais dois capítulos de High Score Girl Dash, os capítulos 21 e 22. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, tem uma playlist lá no meu canal com todos os outros. Vai lá conferir. Só lembrando que High Score Girl Dash é escrito por Rensuke Shikiri. Eu também queria mandar um grande abraço aos meus amigos do grupo High Score Girl Brasil, que sempre me divulgam, sempre me compartilham. Muito obrigado de verdade. E também queria lembrar de agradecer também a Fábrica de Lutadores que está traduzindo esse mangá. Dito isso, vamos falar o que rolou no último vídeo. E galera, tá chegando a hora da disputa e os nossos bravos guerreiros estão no seu último dia de treinamento, pois sim, no vídeo passado era amanhã, que no caso seria o dia seguinte deles, da história deles, né? Porém, os garotos do grupo do Fliperama de Felícia Nicotama acabaram trombando com os garotos da Hidaka, os nossos queridos Yamai, Oshina, Katajiri e até Arisu. E galera, quase que foram às vias de fatos e caíram na porrada. E não era no fliperama. Mas enfim, ferimentos leves e vamos pra porradaria de verdade, que é no fliperama que a gente tá esperando. E Felícia Nicotama nem sabia que isso ia rolar. E o nosso primeiro bravo guerreiro a lutar foi o Yamai, que meu amigo macetou o cara. Vale lembrar que o Yamai no início ele não sabia nem jogar e hoje ele tá arregaçando um maluco que devia jogar, sei lá, 12 horas por dia. E agora a missão da Katajiri é evitar que Oshina jogue, e eu já vou explicar o porquê, porque eles acham que Oshina não é uma jogadora promissora e é uma disputa de 3 partidas, cada um vai jogar uma. E se a Katajiri vencer, vai formar 2-0, impossível deles reverter. Mas a adversária de Katajiri já tem até uma certa rivalidade com ela, afinal elas quase caíram na porrada, né? Parece ser uma adversária indigesta e vai ser bem difícil. Será que ela vence? Então vamos para a parte principal desse vídeo, que é a leitura do mangá que vocês tanto gostam. Vamos lá! E com vocês a capa do capítulo 21, que traz a luta prestes a começar. Quem irá vencer essa rivalidade que surgiu capítulos atrás? E o capítulo 21 já começa com a porrada prestes a estancar, e a adversária da Katajiri pegou o Anakaris no aleatório, que é o personagem mais fraco do jogo, entre aspas. A rivalidade que já estava acirrada fica mais ainda. Hidaka, em seus pensamentos, diz que o Anakaris é um personagem que carece em defensividade e o Guard Cancel não funciona quase nunca, que ele não passa de um rei que teve as mãos amputadas, que a Katajiri odeia perder, mas nessa ocasião ela nem deveria cogitar perder, mas aparentemente ela está em apuros e a adversária dela parece sobressair nesse início de combate. Arisu diz que a Todoroki está usando o Anakaris de forma correta e o Yamai logo vê que isso não é bom. Hidaka diz que pelo pouco tempo de treino que a Katajiri teve, ela enfrentou pouco esse personagem, então a chance da derrota existe. Oshina já desesperada e segue a Katajiri levando porrada atrás de porrada. Katajiri segue em apuros e a sua rival diz que não vai ser os personagens que vão influenciar na diferença entre as duas, e que é inevitável Katajiri não se sentir frustrada levando uma surra de um personagem mais fraco. Nos pensamentos de Todoroki, a Katajiri não passa de uma novata e que será ela que irá colocar a Katajiri no devido lugar dela, que o soco que a Katajiri recebe se chama o Disciplinador e que ela vai receber toda a disciplina necessária, que a luta será lembrada como uma correção divina e que o Reino dos Céus vai fazer Katajiri se redimir por machucar o cotovelo dela. E galera, Katajiri só tá apanhando e a sua adversária cada vez mais próxima da vitória, variando com mais um golpe que ela chama de Purificador, para que Katajiri nunca mais esqueça desse dia. Na avaliação de Yamai, isso não é bom, pois Katajiri está usando o Advancing Guard de forma que não deveria, que está pulando muito e está sendo punida por ataques antiaéreos e deixou a rival entrar na mente dela e alugar um apartamento lá,
que tem algo de errado e nem parece o estilo dela de luta, que Katadiri está deixando a raiva controlar as suas emoções. Já a Katadiri se vê perdida e diz que nada consegue fazer, que nesse lugar todos olham para ela e mesmo com uma vantagem enorme, ela não consegue enfrentar o personagem mais fraco do jogo. E para piorar, o personagem está sendo usado por uma pessoa irritante que virou sua maior rival. Que antes ela era uma pessoa indiferente e não se sentia interessada por nada, mas agora ela pode dizer que está interessada em algo, pelos jogos de luta. E aparentemente um flashback da Katadiri com a sua mãe, que diz que logo ela estará no ensino médio e pergunta se tem algo que a Katadiri queira que a mãe compre. Katadiri diz que qualquer coisa já estaria bom e seus olhos brilharam ao ver o PSP. Katadiri sabia que sua mãe iria embora em algum momento e que passaria muito mal quando ela se decidiu trancar no quarto para não ver mais o seu pai. Um quarto que não tinha TV, mas tinha uma pequena tela brilhante que se tornou o seu mundo. Era sempre o mesmo jogo e foi o último presente de sua mãe, que isso se tornou insubstituível para ela. E que sua rival se atreve a sujar essa memória. Katadiri até a chama de vaca imunda e que é uma pessoa desprezível, como se ela negasse tudo que a Katadiri é. Katadiri não pretende deixar isso acontecer e contra-ataca. Será uma virada? Arisu vê que Katadiri se antecipou e Katadiri enfurecida, dizendo para sua adversária morrer de uma vez por todas. E vem emoção por aí, galera. Arisu já viu e entendeu que isso é uma possível reação de Katadiri. Porém, Oshina pede por dentro dela para Katadiri parar de agir daquela forma, pois ela vê que a escuridão está crescendo dentro de Katadiri e que se continuar assim, será engolida por completo por isso. E a trocação voltou e Katadiri, que estava indo mal, se vê à beira do abismo. Sua adversária não vê mais o desejo de Katadiri em lutar e vai pra cima dela, que está agachada no canto da tela. E aparentemente, galera, deu ruim de vez, miou, a Katadiri foi derrotada. Katadiri, abalada após derrota, socou a máquina e a Todoroki, vitoriosa, cobra ela. Afinal, ainda vai ter mais uma luta para acabar com tudo aquilo e a máquina não poderia quebrar. E senhoras e senhores, meninos, meninas e menines, vamos para a luta da Oshina. Todoroki começa a falar que Katadiri deveria ter estudado mais o oponente e a cobrar conhecimento sobre o jogo de Katadiri. Disse até que foi mais patético do que ela esperava e foi até cobrada por Felícia Nikotama pelas suas palavras, que disse que essa forma de falar e jogar dela são problemáticos. Diz também que se continuar assim, ela irá ficar furiosa e Todoroki a entende. Katadiri se volta para o seu time e a Mai tenta consolá-la, dizendo que a oponente de Katadiri é uma das melhores jogadoras daquele lugar e que foi uma luta complicada. Oshina diz que quer se vingar por Katadiri. Katadiri sai furiosa e Hidaka diz para Oshina a deixar ir. O mangá corta para Doi e Kumi, onde o Doi diz que Katadiri não passa de uma garota problemática, mas que ele percebeu o quanto ela colocou os sentimentos dela nessa luta. Kumi lembra ele que o duelo está empatado e da promessa já feita antes por eles. E Oshina está com sede de vingança. E a Mai diz que espera que a Oshina se divirta pelo menos, e a Hidaka diz que só vão observar para ver se nada vai acontecer com ela. Se perguntam qual o personagem a Oshina irá escolher, e ela aparentemente vai escolher o bola de pelo branco fofinha. A Arisu parece bem confiante e a Oshina também mostra confiança, dizendo que essa vai ser a vitória mais milagrosa já vista. Será? Enquanto isso, Katadiri está sozinha do lado de fora. Katadiri começa a pensar e diz que no começo era só uma válvula de escape da realidade, mas depois ela pensou que era só mais um hobby para passar o tempo e se questiona o porquê dela estar se sentindo assim enquanto chora, que é apenas um jogo, sem entender como essa derrota pode abalar tanto assim ela, e que fazia muito tempo que ela não chorava, encerrando assim o capítulo 21, mas a gente ainda tem uma luta para acompanhar, então vamos direto pro capítulo 22, vamos que vamos! A capa do capítulo 22 mostra Oshina, a esperança do Team Hidaka. E galera, vamos pra terceira e decisiva luta, e o oponente dela acha que Oshina age como se fosse boa, mas que no fundo é só uma pirralha irritante. Diz até que a luta já tá decidida e que é só uma batalha protocolar. Chama a Oshina de inútil por desperdiçar o tempo dele e que até parece que levará a sério um estudante do ensino médio. Já a Oshina diz que espera que seja uma boa lutinha e ele pensa que ela não é alguém que deva ser levada a sério e que não há dúvidas que ela irá afundar o time dela.
se pergunta até se consegue vencê-la com uma mão, subestimando totalmente e tá com uma cara de virada histórica da nossa Chininha, hein? Ela merece. Yamai diz que não para de ser surpreendido, pois conhece a Oshina desde o fundamental e nunca imaginaria que ela iria gostar de jogos de luta. Do ponto de vista da Hidaka, ela diz ter tido a mesma impressão sobre Katajiri e que eles não pareciam ser apaixonados por jogos. Yamai disse que achava o mesmo sobre a Hidaka e que achava que ela era uma pessoa chata, e Hidaka pede para ele não ser grosseiro com ela. E galera, começa a batalha, e lá vai ela. O Arisu tá apoiando incondicionalmente e o Doi implorando para ela perder. Os jogadores do fliperama da Nikotama dizem não saber as habilidades de Oshina, e mesmo que ela seja novata, eles sentem no ar que algo pode os surpreender. E Oshina começa a jogar macetando todos os botões, indo como uma louca pra cima do adversário. O adversário até diz que ela é pior do que um novato. Yamai diz que vê que ela ainda não entende a diferença entre ataque forte e fraco, e Arisu corrige ele dizendo que ela entende sim, que essa é uma estratégia dela, que parece que está apertando todos os botões, mas no meio disso tudo há jogadas únicas e criativas, e aparentemente ela está realmente surpreendendo. Apenas ataques aleatórios que estão dando certo. O adversário da Oshina tá perdidinho já, e ela segue macetando todos os botões e o próprio adversário. A Todoroki não acredita que ele está em apuros por serem movimentos fora de um padrão. Ela diz que esses movimentos são comuns em Tekken ou Virtua Fighter, onde os movimentos imprevisíveis podem colocar até um pro player em apuros, e que ele não deve se arriscar muito, pois se avançar demais, ele vai acabar recebendo golpes de graça. Ela diz já ter visto na televisão uma situação parecida, onde os iniciantes brigam tão mal que a falta de técnica pode acabar acertando o oponente. Arisu diz que Oshina escolheu bem o personagem, que ele tem um bom alcance e uma grande velocidade. E Oshina vai com tudo, é a tal da vingança que ela prometeu a Katajiri. Nikotama, vendo toda a situação, sente inveja deles pela forma imersiva de se perder no mundo das lutas. Felícia diz que essa luta está revivendo as memórias dela cheias de paixões dos anos 90 e que está revivendo a vontade dela de provar o valor dela como lutadora e opa! Que é como quando alguém incendeia a alma ao cantar no karaokê o tema de abertura de Evangelho, o famoso Dá um coco. E em resposta você quer mostrar o quanto você canta bem um outro tema de Evangelho que fica aí de referência. E o lobo, que está dentro de Felícia, quer sair para brincar. Será que ela vai lutar? E reaparece a Katajiri, que começa a ver Oshina lutando e pensa que ela já está lutando há um tempo e que normalmente ela perde o interesse muito rápido nas coisas, que é uma surpresa para Katajiri ver quão longe a obsessão de Oshina por algo a levou. O adversário de Oshina, já desesperado, começa a pensar ser falta de respeito ela lutar assim e que vai fazer picadinho dela. Só que não é bem assim não, meu amigo. Oshina tem um plano, e seu adversário percebe que ela está usando as técnicas que mais ou menos conhece e que raramente um pro player usaria. Ele diz que as garotinhas mimadas não foram feitas para os jogos de luta e que vai ceifar a vida dela. Diz também que ela não vai longe se depender só da sorte, e ele deu uma equalizada no jogo que está aparentemente empatada, luta acirrada, mas a Oshina segue golpeando. E segue a Oshina acertando seus golpes, e a Todoroki começa a ver o perigo e pergunta o que ele está fazendo, que não é para ele ser atropelado por uma garota que só tá apertando os botões feito loucas. Arisu, aparentemente admirado pela técnica de Oshina, diz que ela é muito querida pelos deuses dos jogos de luta e que isso a torna especial. E galera, Oshina está on fire. Ela prendeu o adversário no canto da tela e vai castigando ele até então. Ela tá enlouquecida, incontrolável, uma louca, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. O adversário se esforça e tenta se recuperar, mas Oshina me parece focada a não perder em respeito à vitória de Yamai e para devolver a vitória que foi tirada de Katajiri. E galera, fim de luta e você só pode estar de sacanagem. Double KO, ambos se nocautearam e ninguém venceu. Um empate. E agora? Hidaka acha incrível, pois parecia impossível até mesmo um empate, e Oshina ainda empolgada perguntando como se saiu. Yamai diz que ela foi incrível, e Arisu diz que esperava algo assim vindo dela. E o pessoal do grupo da Felícia Nikotama faz a mesma pergunta que eu. E agora? O que fazer? Eis que surge alguém falando que teremos um quarto round. E galera, é simplesmente ela mesma, vestida como antigamente. Felícia Nikotama.
que diz que o felino adormecido dentro dela acabou de despertar depois de muito tempo. Todos ficam espantados, pois muito tempo não viam a Nikotama assim. Ela diz que quando assume o papel de Felícia Nikotama, ela deixa o lado materno para trás, que é a primeira vez naquele fliperama que tem um duelo à Vera, e que achou no começo que seria chato, mas ver o jovem jogando fez algo vibrar dentro dela. E que ela tem a sensação de que Hidaka também sentiu isso. E, meus amigos, a Hidaka vai lutar e eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, pois a Hidaka diz que Nikotama está certa. E sim, galera, agora é oficial, confirmado, teremos o duelo entre duas lendas, duas mentoras, que serviria de grande inspiração para esses jovens. Hidaka dá uma recuada dizendo que a luta é exclusiva dos alunos dela, que sinceramente dizem não se importar e deixam ela sem argumento algum. Vai ter luta sim, Hidaka. Só para encerrar, o Akuma também está presente e vamos ter esse embate. A porrada vai lambrar entre Felícia Nikotama e Koharu Hidaka. Porém, fica pro próximo vídeo lendo este mangá maravilhoso que está sendo High Score Girl Dash. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo falando sobre mais 2 capítulos de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais, entra no nosso servidor do Discord, o link está aí na descrição e até a próxima.